Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos uma aula de curiosidade. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vambora! Você já deve ter visto na mídia que vários números diferentes sobre a Coronavac estão sendo divulgados. Os famosos 50,38%, 78% e 100%. E ficou sem entender nada. De onde surgiram esses números? Como foram feitos os cálculos para chegar a esses números? Esse vídeo é para tirar essas dúvidas. Vamos pegar os dados divulgados e entender o cálculo por trás dessas informações. Alguns disclaimers para fazer antes de começar a análise completa. O artigo de eficácia ainda não foi publicado oficialmente em uma revista científica, apenas publicações em jornais e divulgação do governo. Logo, os dados apresentados aqui podem ter uma pequena variação com relação aos dados divulgados em uma publicação científica apropriada. O segundo ponto é que as explicações a seguir vão utilizar os dados informados pelo Instituto Butantan em sua exposição no dia 12 de janeiro de 2021. O terceiro ponto é que estou fazendo análise no dia 13 de janeiro de 2021, ou seja, qualquer informação divulgada posterior a essa data não tem como incorporar nesse vídeo. Um quarto ponto é que existe uma margem de confiança nos números, que faz com que eles variem um pouco para mais ou para menos. Eu vou trabalhar apenas com os números divulgados e crus. Logo, eu não vou incorporar essa margem. Então vamos lá. Os testes da Coronavac feitos no Brasil foram os com mais participantes em todo o mundo, contando com 9.252 participando, sendo todas da área de saúde. O que significa que elas possuem uma maior probabilidade de se infectar com a doença e uma carga viral também em maior quantidade. Infelizmente, devido à limitação do escopo dos testes, alguns dos grupos não foram testados. Logo, não existe informação para esses grupos, como por exemplo as crianças. Bom, os testes consistiram em um duplo cego, ou seja, foram feitos dois grupos, os que receberam a vacina e os que receberam um placebo. Lembrando que o placebo é apenas um líquido que não tem influência no organismo. O grupo dos vacinados foi composto por 4.653 pessoas e o grupo do placebo com 4.599 pessoas. Dos vacinados, 85 pegaram a doença, representando 1,82% dos pacientes, enquanto no grupo placebo tivemos 167 pessoas que pegaram a doença, representando 3,63% das pessoas desse grupo do placebo. Se pegarmos a diferença de 3,63 para 1,82, temos uma eficácia de 50,13%, diferente dos números apresentados para a Anvisa, que foi de 50,38%. Mas estou utilizando os dados publicados para fazer as contas. Mesmo assim, é acima de 50%. Agora vamos entender o cálculo de 78% e de 100% que tanto falam. Pensando apenas nas pessoas que tiveram os sintomas nos dois grupos que eu mencionei acima, dos vacinados e dos placebos, temos os seguintes números. Nos vacinados, tivemos 7 pessoas que pegaram a doença e apresentaram sintomas leves, representando 0,15% desse grupo, enquanto quem tomou o placebo e teve sintomas leves foi de 31 pessoas, representando 0,66%. Dessa forma, se tirarmos a diferença entre essas duas porcentagens, temos 22,72%. Então, podemos dizer que a vacina é 77,28% eficaz para os sintomas leves. Agora, quando falamos de sintomas médios ou graves, é um problema. No grupo que tomou a vacina, não houve casos de sintomas médios ou graves, enquanto no grupo que tomou o placebo, houveram 7 casos de internação. Aqui foi apresentado que a vacina tem 100% de eficácia nesse sentido. Caso é que se fosse apenas um internado no placebo, já seria 100%, mas devido ao baixíssimo número de informação, esse número é bem difícil de avaliar, com uma improbabilidade estatística enorme. Também temos que ressaltar que não existe uma certeza de 100% para nenhum medicamento no mundo para qualquer outra doença. Agora, algumas considerações a respeito dos números e informações extras que fazem parte importante na aprovação das vacinas. Os testes de Coronavac ainda não acabaram. Eles ainda estão fazendo testes em mais pessoas e agora pegando os grupos que não foram testados anteriormente. Logo, esses números podem ser modificados ao longo do tempo, inclusive se espera isso. No final das contas, estamos trabalhando com um número de 252 pessoas nos dois grupos somados que tiveram a doença. Ou seja, é um número muito baixo. Então,
quanto menor o número, maior a imprecisão estatística. Então, como eu disse, quanto mais testes forem feitos, mais próximos da realidade nós vamos chegar. Provavelmente, o número de eficácia global de 50,38% deve subir um pouquinho. Antes de você chegar no bar correndo depois de tomar a primeira dose da vacina, lembre-se que esses números comentados são referentes a pessoas com imunização de 2 doses. Então, calma lá, jovem padawan. Segura a emoção e espera tomar a segunda dose antes de fazer isso. No final de setembro do ano passado, a Anvisa fez uma modificação nos protocolos de certificação das vacinas, devido ao estado de pandemia que estamos. Normalmente, ela só aprova vacinas com uma eficácia maior de 70%, porém, nessa data, eles reduziram para 50%. Outro ponto importante é que uma eficácia global de 50%, infelizmente, não trará a imunidade ideal de rebanho para impedir a disseminação do vírus, já que precisaremos de pelo menos 70% da população imunizada. Mas não é de todo ruim, pois as vacinas continuam em estudos e se aprimorando mais e mais. A ideia é que a eficácia seja melhorada ao longo do tempo pela própria Coronavac ou até mesmo pela adição de novas vacinas que estão sendo desenvolvidas. Se não bastasse, não podemos tapar o sol com a peneira. E temos que falar que essa vacina é até agora, das vacinas aprovadas com uso emergencial, a com menor eficácia. Sendo que a de Oxford tem 70,4%, a da Moderna tem 94,1%, a Pfizer de 95% e a Sputnik de 91,4%. Porém, é a única, até o momento, que trabalha com vírus inativado e não precisa de cuidados especiais para transporte ou manutenção. De modo geral, podemos dizer claramente que se vacinar é importante, pois, independente do exposto nesse vídeo, é melhor ter uma chance de se imunizar do que não ter nenhuma chance. E vamos ser sinceros, você ficaria mais 2 anos trancado em casa esperando uma vacina melhor? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado!